Bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da palavra que o Senhor nos deu na segunda-feira. E o Senhor começou com uma pergunta: como vai você? E nós, particularmente, estamos num grupo, Num grupo de mães. E o nosso objetivo é sempre nos unir em oração pelos nossos filhos, em jejum. E me veio essa pergunta, e essa é uma pergunta simples até, Uma pergunta corriqueira, quando nós encontramos alguém, algum conhecido, e nós já perguntamos, nós queremos saber como você está, tudo bem com você, sua família, E Deus nos pergunta, Deus pergunta para nós. Isso não quer dizer que Ele não saiba, Deus sabe de todas as coisas. Mas creio que essa pergunta foi para nos fazer olhar para nós mesmas e pensar: como eu estou? Porque muitas vezes nós vamos na nossa correria, no nosso dia a dia, no nosso piloto automático, nos nossos afazeres, e nós precisamos olhar para nós mesmas e pensar: como eu estou? E eu queria ler com vocês aqui em Mateus 6:25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. E esse título aqui, dessa passagem diz assim: ansiosa solicitude pela vida. Em outras versões, as preocupações da vida. E nós temos vivido dias difíceis até, onde muitas pessoas doentes emocionalmente, com crises de ansiedade, depressão, isso aumentou assim, consideravelmente. Pessoas precisando de medicamentos para controlar ou diminuir crises, crise de ansiedade. E eu pergunto: e você? Como você está? Você anda preocupado com muitas coisas? Esse versículo 25 ao 27 é tão interessante e lindo. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aleluia! Nosso Deus cuida de nós. Davi disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós precisamos entregar nossas necessidades diárias ao nosso Pai e descansar. Nós precisamos descansar em Deus, nós precisamos entregar. Nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o nosso Pai, Ele sabe do que nós precisamos, de tudo que nós precisamos. Nós precisamos manter nossa comunhão e buscar por Ele. Precisamos atrair a cada dia mais a presença de Deus.
Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não diga, eu já conheço, já tive muitas experiências, né? Temos experiências, mas que isso não seja desculpa para nós buscarmos, eu já recebi, eu já tive, tudo mais. Sempre tem mais, minha irmã. A fonte de Deus é inesgotável e nós precisamos subir o nosso nível de intimidade com Deus. O versículo 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Às vezes ficamos tão envolvidas com as coisas daqui que não temos tempo para oração, leitura da palavra, tempo com Deus de qualidade mesmo, né? Então, perguntaram, inclusive, uma vez para George Miller. George Miller viveu grandes milagres, foi um grande homem de Deus, que teve um orfanato, cuidou de milhares de crianças, sobre como ele tinha adquirido tão grande fé. E olha o que ele disse. Ele disse assim: lendo a Bíblia, meditando sobre o texto lido, chega-se a conhecer Deus por meio de oração. Procurar manter um coração íntegro e uma boa consciência. Se desejamos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que a prove e por meio da qual ela seja fortalecida. Ainda mais um ponto: para que a nossa fé seja fortalecida, é necessário que deixemos Deus agir por nós ao chegar a hora da provação e não procurar a nossa própria libertação. Se o crente desejar grande fé, deve dar tempo para Deus trabalhar. Essas foram as palavras de George Miller, a qual ele falou a respeito da sua fé, né, dos seus milagres, os milagres que ele vivia com Deus. Nós precisamos aprender a viver acima das circunstâncias, acima das tempestades. A tempestade está caindo e eu tenho que estar protegida em Deus. E mais, se Deus permitir que você se molhe, pode saber que Ele tem propósito nisso, não foi à toa. E então, como você está? Jesus disse que nunca te deixaria, jamais te abandonaria. Então, quando parar, feche os olhos e perceba Jesus bem pertinho de você. Nós não estamos sozinhas, tudo está no controle do Pai. Seja qual for a sua necessidade, aqui fala de roupa, de comida, mas seja qual for a sua necessidade, a oração é poderosa em seus efeitos. E aí, quanto aos nossos filhos, né? Nossos filhos estão nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. Pode ser que eles não estejam da maneira que nós gostaríamos ainda, né? Mas o que a gente faz? A gente guerreia no mundo espiritual, a gente entra no quarto deles, na hora que eles não estão, e vamos clamando, declarando a vida de Jesus neles. E aí nós vamos vendo e vivendo os milagres. Então avance, suba o nível de intimidade. Vamos viver na dimensão do Espírito. Amém? Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, nessa manhã, engrandeço o teu nome, ó Deus, pelo teu grande amor para com as nossas vidas, Senhor. Pai, o Senhor é um Deus que se importa, Pai, com grandes e pequenas coisas, Senhor. Pode ser pequena para mim, mas o Senhor se importa com a minha dor. Pode ser que para outros não tenha tanto significado, Senhor, mas para o Senhor tem. Eu te louvo por isso, Pai. E assim é na minha vida, na vida das minhas irmãs, Pai. Só nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti, a colocar diante de Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Senhor, venha nos fortalecer, ó Pai. Venha, Senhor amado, nos ajudar, ó Deus, a termos, Senhor, realmente esse tempo contigo de oração, ó Pai. Senhor, nos ajuda, meu Deus, a organizar o nosso tempo, a nossa vida, Senhor, de oração, Senhor, a conciliar com as outras coisas, Senhor, mas não deixar, Senhor, as tuas coisas, Senhor, em último lugar, mas em primeiro, Senhor, a dar a Ti a primazia, Senhor, da nossa vida, Pai. Senhor, e alcançar, ó Senhor, a cada dia esse nível de intimidade, de busca, a paz que excede a todo entendimento, Senhor, para que não venhamos adoecer no nosso emocional, mas que possamos, Senhor, descansar
descansar em Ti, confiar em Ti, saber, Senhor, que o Senhor está acima de todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas, Pai. Nós sabemos disso, Pai, mas muitas vezes, Senhor, as tempestades e as provações, ó Pai, vêm embaçar a nossa visão. Nos ajuda, meu Deus. Ajuda cada uma das minhas irmãs, Senhor, fortalece na fé, renova, Senhor, os dons, renova, Senhor, as experiências contigo, dá novos testemunhos, Pai, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua direção, ver a resposta às nossas orações, Pai, no Teu tempo. Ô, Senhor, nós queremos Te pedir pelos nossos filhos, Pai, os nossos filhos são Teus, Senhor, consagramos eles a Ti, Senhor, e eles Te pertencem, Senhor, e nós queremos descansar quanto ao Teu agir na vida deles, Pai. Continuamos orando, continuamos esperando, Senhor, e descansando, Senhor, nos Teus braços, Pai. Confiando, meu Senhor, de que o mais o Senhor fará, Pai, na vida deles e através deles, Pai. Senhor, eu Te louvo, Pai. Eu Te bendigo, Senhor, nesta manhã. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, toda a glória que é devida ao Teu nome, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nos Teus braços de amor, Senhor. Nós estamos com os nossos olhos para os montes, sabendo que é do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. Em nome de Jesus. Amém.